Êxodo capítulo 31, estamos com Moisés, aliás, várias pregações de domingos pela manhã, nas últimas temos estado com Moisés, nos 40 dias que ele passou lá no monte, sendo 33 na presença de Deus mesmo, quando recebeu instruções detalhadas, muito detalhadas, sobre a execução do tabernáculo, incluindo peças, mobílias, as vestes dos sacerdotes, Arão e seus filhos, detalhes que incluíam medidas de comprimento, material, formas, aparências, muitos detalhes. Já vimos isso de uma maneira bem corrida, simplesmente não é prático, não dá, né, a necessidade de parar em cada detalhe ali. Nós nem entendemos exatamente como era cada desenvolvimento de cada peça, cada parte desse todo tão complexo. Então foram 6 capítulos, do 25 ao 30, tratando disso, que nós vimos algumas partes, como eu falei. E agora Deus encerra, ele havia encerrado aqui no final do 30, encerrado a descrição dos detalhes da orientação que ele tinha a dar. Mas surge uma pergunta, muito apropriada, inclusive. Para fazer tudo isso, executar, fabricar, produzir, teria que ser um artista ou um grupo de artistas, um grupo extremamente capacitado, para não dizer artistas geniais, com múltiplas habilidades. E havia alguém assim em Israel, nesse padrão? Não. Que pena, então. Então, infelizmente, não seria possível o que Deus tanto gostaria, que fosse feito tudo aquilo que ele tinha dado as instruções. Não tinha ninguém, então, que se lamente, correto? Não. Capítulo 31, versículos 1 em diante, nós vemos a solução de Deus para a execução de uma obra extremamente complexa e a falta de pessoas à altura. Disse mais o Senhor a Moisés, estou em Êxodo 31 e 1, eis e em diante, eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores. Eis que lhe dei por companheiro a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e dei habilidade a todos os homens hábeis para que me façam tudo o que tenho ordenado. Ou seja, em resumo, a tenda da congregação e a arca do testemunho e o propiciatório que está por cima dela e todos os pertences da tenda, e a mesa com seus utensílios, e o candelabro de ouro puro com todos os seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a bacia com seu suporte, e as vestes finamente tecidas, e as vestes sagradas do sacerdote Arão, e as vestes de seus filhos, para oficiarem como sacerdotes, e o óleo da unção, e o incenso aromático para o santuário. Eles farão tudo segundo tenho ordenado. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, és um Deus espetacular, grandioso,
Obrigado pelas lições para hoje, de uma história tão longe de nós no tempo, no espaço, na cultura, na língua, até na fase de tu tratares com os homens quanto à questão da salvação, Velho Testamento, Novo Testamento, Nova Aliança, tudo muito diferente, embora não tudo, não é essência, mas estamos muito distantes desse dia aqui, hora local, em que tu falaste com o teu servo Moisés em cima do Monte Sinai. Mas as lições são impressionantemente atuais, e que nós temos sabedoria e vontade de aprender. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos e agradecemos pelo que pudermos aprender hoje. Amém. Tudo bem, se não havia homens habilitados para a obra, Deus os habilitaria. Ponto. É a solução de Deus. Talvez já fossem homens que nós não sabemos, mas que tivessem habilidades, sim, artesanais, e cada um na sua área, e que fossem já um pintor, um desenhista, um artífice, talvez já fosse. A Bíblia nem se dá ao trabalho de explicar, mas é evidente que no padrão de que Deus exigia os detalhes, 6 capítulos, irmãos, capítulos descrevendo exatamente como Deus queria, ao ponto até de cansar a quantidade de detalhes e a exigência de Deus em tudo aquilo, nem perto do padrão exigido aqueles homens eram. Tanto que Deus disse, eu dotei capacidade, eu dei capacidade a eles. Chamei um para ser o chefe, e vou dizer o nome dele, Bezalel, e o nome do pai, e o nome do avô, e a tribo. Esse aqui eu dei condições, eu chamei. Novamente a ideia, o ensino que perpassa toda a Bíblia de Deus escolhendo, Deus tomando a iniciativa, Deus desejando, planejando, capacitando e chamando pessoas, desde para a salvação mesmo, para obras aqui, para missões específicas, ele tomando a iniciativa. Não foi o irmão de Bezalel, nem foi o primo, nem foi um amigo, foi o próprio Bezalel. Por quê? Porque Deus assim quis. E após escolher, agora eu vou dotar. Está escolhido, mas ele não tem condições nem perto de fazer a exigência que eu quero. Então, vou enchê-lo do Espírito de Deus, obviamente se referindo ao Espírito Santo. O ministério do Espírito Santo nos crentes, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, não são iguais esses ministérios. É um assunto complicado, não há inclusive concordância em alguns pensamentos de linhas de teologia, mas seja como for, é muito claro que a habitação do Espírito Santo em cada crente é doutrina nova do Novo Testamento. E que ele concede dons e frutos do Espírito, até fala em singular, fruto do Espírito, quando Paulo fala lá em... E ele dota a todos os crentes de alguns dons, e quanto aos frutos, de todos, se assim ele, Espírito Santo, quiser, e, como eu disse, poderíamos desenvolver melhor. Isso para todos os crentes. E para alguns ele dá uma capacidade ou uma sabedoria especial para falar em momentos apropriados, para dizer o que ele quer que diga, ou seja, no nível espiritual. E os dons, que são serviços para os crentes desempenharem na respectiva igreja, não se sabe bem, também a Bíblia não se dá o trabalho de explicar até que ponto
o Espírito Santo chama alguém que tem o dom de mexer com dinheiro para ser o tesoureiro, ou outro para servir o diácono, ou outro para pregar, até que ponto ele aproveita as habilidades naturais, ou aonde ele concede de maneira específica para aquilo, ou complementa, não importa. Deus capacita seus crentes através do Espírito Santo no tempo do Novo Testamento. E no Velho Testamento, que é o que nos interessa, eu não vou desenvolver este assunto, mas pelas poucas descrições que temos, não fala em habitação do crente, mas em capacitar atividades humanas, inclusive força física, fala, habilidade para falar em ocasiões específicas, e como vimos aqui, claramente, capacidade para adquirir arte e habilidades artísticas, de projetos, de desenho, de execução. Eu digo de projeto, seria de colocar no papel o que ouviu de Moisés, que ouviu de Deus. Então, na verdade, o projeto tinha sido de Deus, mas não sabemos até que ponto a descrição oral de Moisés, que recebeu de Deus, ainda dava margem para certas variações no projeto em si, nos desenhos das peças. Tanto que artistas ao longo dos séculos tentam reproduzir em desenho as peças do tabernáculo e tudo mais, e às vezes a gente vê e são bastante diferentes, mesmo guardando as dimensões que Deus deu. Mas é porque há uma imensa variedade de maneiras de se colocar, de se fazer algo que foi descrito apenas de boca. Seja como for, aqui o Espírito Santo entrou para dar, aqui o verbo seria, que ele usa o verbo encher, eu enchi Bezalel do Espírito de Deus, para dar a ele habilidade, inteligência, conhecimento. São palavras hebraicas, não idênticas, mas obviamente se complementam. Mas a repetição dessas três palavras mostra o tamanho da habilidade que o Espírito Santo teve que conferir a Bezalel para ele estar à altura daquele trabalho. Então, ele tornou Bezalel extremamente capaz de fazer tudo o que fosse necessário para deixar o tabernáculo pronto. Desde elaborar os desenhos com as instruções de medida e tudo mais, trabalhar em ouro, prata, bronze, como diz aqui, lapidar pedras, entalhar madeira, tudo o que fosse necessário. Não sei as habilidades de Bezalel antes, como já comentei, mas depois tornou-se um super artista. Mas Deus foi além e capacitou, além de Bezalel, também esse homem Aholiabe, que ele também escolheu para ser vice. Deus determinando tudo. Esse aqui vai ser o vice, o outro é o chefe. Também deu o nome do pai, do avô, da tribo de Aholiabe. Mas dois eram muito poucos, dois só. Então Deus deu habilidade a toda uma equipe para servi-los. Que lição! Nunca pense que Deus tem um plano para você, mas esse plano não será feito porque você não tem habilidade, ou intelectual, ou física, ou mental, ou espiritual, o que for. Se Deus tem uma tarefa para você, Ele vai lhe habilitar. Entendeu? Ele vai lhe habilitar. Ele escolheu a tarefa, Ele escolheu você para fazer aquela tarefa. Eu não sei qual a tarefa, o tamanho da tarefa, o quão é envolvida aquela tarefa com o andar, o desenvolver dos trabalhos na igreja local, ou se não tanto dentro do reino dele, mas de uma maneira mais exterior à igreja, mas sempre ligada à igreja, como ensina o Novo Testamento, não sei.
qual o tamanho desta tarefa, o tipo desta tarefa, e isso deve ser sempre algo motivo dos seus pensamentos, das suas buscas espirituais, das suas indagações em oração diante de Deus. Senhor, aqui estou com o coração batendo, com 2 pulmões, estou com saúde boa, razoável, mas estou aqui, estou vivo, estou às ordens. Qual é o trabalho? Qual é o meu trabalho? Qual é a minha tarefa? Não, vá para a praia, tomar banho de mar o dia inteiro, porque eu não tenho nenhuma tarefa para você. Não combina com as Escrituras. O dom que o Espírito dá é a cada um individualmente como lhe apraz, deixando claro que não há exceção. Então, cada um cuide. Eu não tenho uma cartilha, eu não tenho uma forma de dizer 12 passos para você descobrir qual a sua missão cristã na terra. Eu não sei. Poderia dizer algumas que pegam a todos nós, gerais, falar de Cristo, evangelizar e tudo mais, mas tarefas específicas eu não sei. Se você está sendo fiel ou não, está se dispondo ou não, eu não sei. E está aí uma coisa pelo qual eu não vou ser responsável como pastor. Está aí uma coisa que eu não vou ser responsável. Mas você, e exclusivamente você, é responsável diante de Deus. Daqui para frente, Bezalel teria que fazer essa obra. Acabou-se. Não tinha opção. Claro que foi deixado muito claro para ele, muito explícito. Isso, em algum momento, Moisés deve ter chamado, ou Deus chamou direto, eu não sei como é que foi a transmissão para Bezalel do que estava acontecendo. Se ele foi dormir de um jeito e acordou no dia seguinte do outro, extremamente sábio e habilitado, não sei. Se foi uma hora dizendo, é agora, alguma visão que ele teve, eu não sei, pode muito bem ter sido. Se Deus tem uma tarefa para você, meu irmão, minha irmã, Ele vai lhe equipar. Sabe qual é o problema, muitas vezes, a dificuldade? É você não se dispor a fazer. Primeira coisa, não se dispor. Nem pensa. Oro, leu a Bíblia, meditação, não sou muito bom nisso não, mas aqui e acolá. Enquanto eu estou caminhando ali, o assunto é caminhar. Mas enquanto estou caminhando, aí eu faço umas meditações. Também eu vejo a pessoa passando, já me distraio, mas eita, isso aí é difícil. Mas tudo bem, vou à igreja, até é razoável. Assisto lá, porque lá são as pregações na internet, e pronto. Sim, e o serviço? A tarefa que Deus tem para você, a tarefa, a sua missão. Você mal pensa, talvez, no assunto, e imagina se dispor. Como é que você vai se dispor para um serviço que você não sabe nem qual é? Só que essa pergunta eu poderia dizer, pois se dispõe sem saber. Eu mesmo estou destruindo o argumento que eu acabei de dar. Pronto, senhor, eu não sei bem qual é a minha tarefa, não, mas eu estou aqui, eu estou disposto, pode dar a ordem. Muito bem. Aí, um passo adiante. Surge na sua cabeça a ideia de fazer alguma coisa. Opa, vou desenvolver um projeto. Pequenininho que seja, não vou nem chamar de projeto porque assusta. Mas eu estou com um plano. Lá na igreja, ou não é na igreja fisicamente, usando as instalações e tal, ou me candidatando a alguma coisa na igreja, não, mas é lá no meu trabalho. Reunir lá um grupo e tal. Estou com esse pensamento aí. Surgiu na minha cabeça. Pois é. Mas não sei como é que apareceu isso na minha cabeça. Eu não tenho condição. Eu não tenho tempo. Eu não tenho habilidade.
não sou pregador, não sou professora de Bíblia. Ou seja, já pensou Bezalel dizendo assim: seu Moisés, com todo respeito, eu fico extremamente honrado com a chamada que tu está me fazendo. Aí Moisés diria: eu não, Deus. Sim, tudo bem, Deus, através do Senhor, pois é. Mas eu nunca soube desenhar uma reta. Supondo, eu não sei, como já disse, as habilidades dele antes. Mas eu não sou bom nisso, não. Tudo bem, eu faço algumas coisinhas mesmo lá em casa, mas nesse nível, e eu vou ter um ajudante, eu não sei nem lidar com gente direito, eu mal lido com a minha mulher. Sou difícil de relacionamento. Pois é, e vocês dois vão ter uma equipe grande. Equipe? Quem vai tomar conta dessa equipe? Você é o chefe geral, Bezalel. Eu! Se nós examinássemos e assistíssemos uma discussão teórica dessa, nós diríamos assim: Bezalel está bom da cabeça? Como é que pode? Moisés dizer para ele: Deus lhe chamou. E Deus vai lhe capacitar. Lê um livro aí que a sua capacitação vem da leitura do livro. Não! O Espírito Santo, o Espírito de Deus, como está aqui, vai lhe dar capacidade, Bezalel. Não, mas é porque não sei o quê. Aliás, o próprio Moisés era um pouquinho assim, né? Não sou eu que vai liderar o povo e tal. Então, meu irmão, minha irmã, não faça, vamos usar uma expressão bem moderna e nova, corpo mole, não tenho habilidade, eu não sei fazer isto. Veio uma ideia na sua cabeça de um projeto ou um plano que envolve música, ou envolve evangelismo, ou envolve ensino, ou envolve um mutirão para pintar a igreja, veio uma ideia de um serviço para a obra de Deus, leve muito a sério, porque pode ser o Espírito Santo de Deus mexendo com você, mexendo, e não resista ao Espírito Santo, ao trabalho que ele queira fazer. O assunto aqui não é salvação, é serviço, mas é algo extremamente importante. Voltando. Cada peça, cada detalhe, já tinha dito isso algumas vezes, e vou dizer pela última vez, e ler algumas passagens e vou encerrar. Cada peça, cada detalhe tinha um significado apontando para Cristo e outras realidades espirituais. O próprio tabernáculo era um modelo do tabernáculo celestial. Eu quero ler com vocês 2, 3 passagens em Hebreus. E, por favor, não pense: eu já sei. Já sei. São passagens que dizem que o que Moisés foi ordenado fazer era só o modelo, né? Mas que o originalmente estava no céu. É isso que vai dizer? Eu já sei. Aí desliga. Não sei que hora eu vou para a eleição, eu não sei que hora eu vou, se eu vou almoçar antes ou depois, mas ele ligou já. É isso que eu já sei. O que Moisés mandou, o que Deus mandou Moisés fazer, foi modelo. Isso eu já sei. Não faça isso. É algo muito grande que está envolvido aqui. Hebreus 8, de 1 em diante. Ora, o essencial das coisas que temos dito, estou em Hebreus 8 e 1. O essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro santuário, ou melhor, tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Olha, esse verdadeiro não quer dizer que o outro é mentira, não, é fake, não, mas era um modelo. Nesse sentido, não era o original.
aquilo do qual o outro se baseou para ser feito. Então, verdadeiramente aqui, entenda, não é em oposição ao fato do outro não ser verdadeiro ou ser falso, ok? Ele é tão verdadeiro quanto o outro, só que um verdadeiro como modelo e outro verdadeiro como o essencial, o original. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, falando de Cristo, visto existirem aqueles que ofereceram os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes. É muito claro, não é? Assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois, diz ele, vê que faças a todas as coisas de acordo com o modelo, a maquete que te foi mostrado no monte. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança instituído com base em superiores promessas. Eu não vou explicar, eu quero só fazer uma leitura corrida. Agora, capítulo 9, versículos 11 e 12. Diz assim, o 9, 11 e 12. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, outra distinção. Maior e mais perfeito, outro menor e imperfeito. Ou perfeito como modelo. Mas já vem outra distinção. Mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos. Outra distinção. Aquele que Moisés fez através de, como era o nome do homem que eu me esqueci, Bezalel e a Oliabe e a equipe, aquele ali foi feito por mãos humanas, lógico. Mas esse aqui não. Não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, é outro tipo até de existência de átomo, de molécula, se é que podemos falar em átomo e molécula nas coisas celestiais. Não por meio de sangues de bodes e de bezerros, mas pelo próprio sangue, entrou no Santo dos Santos. Então, Cristo entrou no tabernáculo lá no Santo dos Santos, lá em Jerusalém, que Salomão havia feito. Não. Entrou no Santo dos Santos, no céu, no próprio, no original. E agora não pelo sangue de bodes e de ovelhas, como era o caso lá, agora pelo próprio sangue. A passagem continua. Versículo 24, ainda do 9. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, de novo, figura do verdadeiro, de novo, porém no mesmo céu, ou seja, no próprio, no legítimo, a ideia é esta, para comparecer agora por nós diante de Deus. Irmãos, saber disto, que nós vamos para esses lugares, ou vamos conhecer esses lugares, ou estaremos diante de Cristo que estará nesse trono, nesse Santo dos Santos, isso deve ter um efeito em nós muito poderoso para compensar as agruras desse mundo provisório, perdido, doente, literalmente doente, espiritualmente doente, confuso, frustrante. Esse é o mundo aonde foi feito um tabernáculo na época e depois outros nos tempos que vieram, como Salomão, modelos feitos de madeira, de ouro, tudo bem, ouro, mas ouro é daqui da terra e vai ser desfeito, de prata,
Inclusive o tabernáculo, o próprio que Moisés mandou construir lá, acabou-se há muito tempo, sumiu. Este mundo aqui, o máximo que conseguiu da parte de Deus em termos de tabernáculo e tudo, e templo, foi lá. Chegou no máximo lá em Salomão. Aí veio quem? Nabucodonosor, destrói. Agora, manda alguém destruir o próprio tabernáculo que está nos céus. Manda alguém entrar no Santo dos Santos, onde está o nosso grande sacerdote Jesus Cristo. Manda alguém entrar lá. Manda alguém estragar lá. Pois essa é a realidade para onde você vai. Talvez hoje. Talvez daqui a um mês. Sei lá, 1 ano, 10, 20, 30. Aí já é questão de tempo e não vale nada. Mas você vai lá, está chegando lá. Então isso deve ter... Olha, não são só consultas com pastores, com psicanalistas e com médicos e tal, que deve aliviar as nossas tensões, não. Tem a hora de conversar com o pastor, tem a hora de falar com o psicanalista, tem a hora de tomar um remédio, eu sei. Mas será que a gente não abusa disto e despreza, a palavra desprezar é muito forte, não dá tanto valor ou importância a verdades e realidades deste tipo que devem efetivamente trabalhar em nós e servir como um remédio, uma vitamina espiritual. Quer saber de uma coisa? Negócio de Covid, eu vou ficar só pensando nisso o tempo todo. Então, eu vou olhar para o céu e vou atrás do meu trabalho aqui, vou servir a Deus aqui do jeito que Ele quer, e o que encontrar pela frente encontrei. Esse é o meu negócio aqui na terra, é servir a Deus enquanto eu estou por aqui, porque vou já para lá, e é lá onde estão os meus olhos, é lá onde está o meu coração. Eu não estou dizendo nenhuma novidade, tudo isso a Bíblia fala, Jesus Cristo falou, Paulo falou, abundantemente, mas nós somos, parece que, surdos, ou muitos de nós. Chega amanhã de manhã, você é outra pessoa, pelo menos a sua mente está muito longe da sua mente de hoje. Eu preciso fazer isso, é mesmo e tal, e vai, e se empolga, e talvez até se emocione um pouco. Aí, no dia seguinte, já está envolvido com faculdade, com prova, com Enem, com negócio, com dinheiro, com lucro, com perda, com hipoteca, e exame médico, e mil coisas. Essas coisas não podem tirar de nós o brilho, o peso, o tamanho da realidade que nos espera no céu. Muito bem. Versículos 12 a 17 são instruções sobre o sábado, que eu não vou dizer uma palavra, porque já preguei 5 mensagens sobre o sábado recentemente. Então, eu quero encerrar o capítulo lá de Êxodo 31, no versículo 18. Voltando então a Êxodo 31 e encerrando. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Então Moisés recebe as 2 famosíssimas pedras, nós entendemos com o resumo da lei, o resumo dos 10 mandamentos, obviamente escritas com o dedo de Deus. Pode ter algo de muito, tem que ter algo de muito metafórico aí. Deus não tem dedo fisicamente, mas um antropomorfismo aqui. E agora que Deus pode ter, que fisicamente Deus escreveu aquelas palavras naquela pedra, sim. Então, nesse aspecto não é figurativo. Estou falando figurativo, é a questão do dedo de Deus. Mas uma providência direta de Deus, sim. Mas não obrigatoriamente uma figura de um dedo que poderia ter tido também escrevendo aquilo. Mas pode ser um fogo ali passando, ou de repente, estava lá gravado, não sabemos. Mas dedo de Deus é a providência direta de Deus na pedra. É físico. Tão físico é que, coitado das pedras, tiveram pouco tempo, eu ia dizer de vida, mas pedra não tem vida. Tiveram pouco tempo de existência como pedras em que estavam escritas letras vindas do próprio Deus. Ele quebrou, como vocês sabem. Então, aqui encerra a parte tranquila da experiência de Moisés, 40 dias lá no monte com Deus,
E esta é a vida embaixo do sol. Agora vem pancada forte. Moisés, ele volta, vamos ver depois, e já estava rolando lá embaixo algo extremamente desagradável e triste. Moisés com as pedras na mão, certamente pesadas, pedras que tinham ali o resumo de tudo que Deus quis revelar ali para Israel, para os judeus em primeiro lugar, mas para o mundo de uma maneira geral. Israel, é bom lembrar, era um porta-voz, deveria ter sido um porta-voz de Deus. Então não é que aqueles 10 testemunhos ou o resumo da lei tivesse a ver só com os judeus e o resto do mundo tinha nada a ver com isso. Tinha e muito. É um mistério, porque a dificuldade de alcançar o mundo era complicado, certamente, e é uma tarefa gigantesca, mas não importa. Não podemos dizer que Deus está totalmente fechado para o mundo enquanto tratava diretamente com Israel ali. Não, o objetivo de Deus era alcançar o mundo, e ele vai alcançar esse objetivo no milênio do Senhor Jesus Cristo. Então, que Deus nos abençoe com todas essas palavras que vêm das Escrituras. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelas tuas lições, e nos ajuda a levar com mais seriedade a questão do nosso serviço, nossa tarefa, nossa missão aqui na terra. A Bíblia não tem um tratado para o crente descobrir isso, não há um catálogo, passos a serem cumpridos um a um, não há. Mas há sim muitas instruções de como o crente deve proceder para te agradar. Então, se ele está te agradando, ele está cada vez mais se pondo ao teu serviço e se colocando numa posição de receber a indicação para esse serviço. Quem sabe, muitos crentes nem sabem, nem conhecem o seu serviço, porque nem tratam de te agradar de uma maneira como sabem que deveriam, através das Escrituras. Então, a falta de um catálogozinho, de uma listazinha, não significa que estamos no escuro quanto a lidarmos com a tua pessoa maravilhosa, quanto a te agradarmos, e nem estamos no escuro, porque ela claramente nos diz as maravilhas que Deus faz na vida de alguém que o agrada. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e agradecemos por isto, ó Pai. Amém.